A crise humanitária por conta das imigrações que atingem o sul e o leste europeu causam comoção mundial. Mas a questão da imigração não se restringe somente àqueles países. O Brasil também recebe de braços abertos muitos imigrantes que se dirigem até aqui por diversos motivos. A repórter Gabriela Prado nos traz o perfil daqueles que têm em Campinas um novo lar. Campinas, uma cidade de todos os povos desde a sua formação. Uma história que começa triste com a escravidão e segue com o desenvolvimento econômico da cidade. Campinas, na sua história, sua conformação social, tem na sua raiz os imigrantes. Tanto na época da escravatura, como na virada do século XIX para o século XX, quando chegam os italianos, espanhóis, portugueses, alemães, suíços. É uma cidade que acompanhou, no seu desenvolvimento econômico, fluxos migratórios oriundos de diferentes partes do Brasil e que chega, na virada do século XX para o XXI, com uma conformação de novos fluxos migratórios. Agora, se vamos receber mais imigrantes, precisamos saber por que estrangeiros procuram a cidade. Campinas ela é um polo de desenvolvimento tecnológico e, de um lado, nós temos migrantes qualificados, portanto, Campinas é uma cidade que, do ponto de vista teórico, ela é uma das primeiras a mostrar que não tem só uma migração da pobreza, é uma migração também de alta qualificação. E esses novos imigrantes haitianos, africanos, peruanos, bolivianos, eles têm também duas correntes muito distintas. Uma vinculada aos estudantes, pelas universidades que aqui existem, outra vinculada ao setor de serviços e prestação de serviços, e incluindo até serviços sofisticados, como Campinas tem recebido nas últimas décadas. E mais, será que estamos recebendo bem quem chega por aqui? Para mim, e esse tempo que eu estou me adaptando, eu já ouvi falar muita coisa de próprio brasileiro, que estou falando besteira também, posso dizer. Se você pesquisa nas páginas do Facebook, eles estão escrevendo cada coisa. Brasileiro tem, não sou todo mundo, mas tem um racismo bastante com os meus compatriotas, que já fala bastante que eles são vítimas de preconceitos. Que as pessoas falam, esse povo haitiano estão chegando no Brasil para roubar o trabalho de pessoas. Berman Garçom é haitiano de Porto Príncipe e veio para o distrito de Barão Geraldo, em Campinas. O motivo? Continuar os estudos prejudicados depois do terremoto do Haiti em 2010. Como pesquisador para a Unicamp e como meu orientador, que é o professor Omar Ribeiro Tomás, depois do terremoto ele falou, Berman, tem esse projeto que você está trabalhando, fez uma pesquisa lá no Haiti para saber quantas faculdades foram destruídas. E ele falou, você também pode estudar na Unicamp, o que você acha? Vem fazer uma pós-graduação? Aí eu falei, então, é uma ideia boa. E eu e minha esposa, a gente vem direto para o Brasil em Campinas, e por causa da Unicamp, é nesse sentido que a gente escolheu, na verdade não tinha outra escola, que é a Unicamp, que está em Campinas, para estudar. Jornalista, ele fez mestrado em antropologia na Unicamp. Junto com o preconceito, Berman também enfrentou a primeira dificuldade dos pelo menos 30 mil haitianos que vivem hoje no país. O português não é uma língua que todo mundo já ouviu falar. Para mim era novidade. Só que eu trabalhava lá no Centro Cultural Brasil-Haiti. Eu já comecei a fazer um curso básico de português para quando eu chegar aqui, para não ser tão difícil. Mas para minha esposa era outra coisa. Então é difícil para mim me adaptar com a comida, que é diferente. A comida brasileira é diferente do que a comida do Caribe. E para mim falar, o primeiro dia de curso, todo mundo estava falando da risada e eu não entendia nada. Cadê a graça que tem? Então, só que as pessoas estão falando e eu estou falando outras línguas, como o francês, o crioulo e o inglês, mas mesmo no aeroporto tinha dificuldade para encontrar alguém que falava inglês. E todo mundo falava só português. Então, para me adaptar, foi difícil para mim. Não existem dados oficiais do número de haitianos em Campinas. Como está há 5 anos no Brasil, Berman é sempre procurado pela comunidade. Ele estima que só no distrito de Barão Geraldo a comunidade de haitianos já chega a 300 pessoas. Muitos vêm com diploma superior em mãos, mas não conseguem trabalho qualificado e acabam encontrando dificuldades para se manterem em uma cidade de custo de vida tão alto. Tem haitianos que chegam no Brasil, em Campinas, vê que é uma outra realidade. É um lugar que é, por exemplo, muito caro para viver, no sentido de alugar uma casa. Então, tem gente que vive para
morar em Barão Geraldo, eles não conseguem ficar 2 meses aqui. O próprio Berman encontra dificuldade para trabalhar com o que gosta, edição de vídeo e som. Ele era diretor de uma TV no Haiti, mas por aqui atuou como pesquisador e recepcionista de hotel. Tem uma grande quantidade que são formados, que tem uma profissão, que eles já exerciam profissão. Por exemplo, no meu caso, eu sou repórter, jornalismo, eu faço edição de imagem e áudio e vídeo, tudo isso. Mas eu nunca consegui trabalhar no que eu já tinha como profissão. Por isso, é preciso mobilização por inclusão social e no mercado de trabalho desses imigrantes. Assim, podemos também evitar que essa população se envolva com o tráfico de drogas ou seja cooptada para o trabalho escravo, por exemplo. Se nós não tivermos políticas sociais que contemplem essa população migrante, elas estarão cada vez mais oprimidas e fora do circuito da inclusão social. Portanto, é fundamental preparar a sociedade, e particularmente a sociedade campineira, que continuará recebendo no século XXI esses imigrantes e também os migrantes internos, para que políticas sociais sejam preparadas e desenhadas para esses fluxos migratórios do século XXI. E vamos combinar que todo mundo já sabe que racismo é crime. Tem brasileiro fora também, eles podem ser vítima da mesma forma que o haitiano seja vítima aqui também.